na parte de terça-feira, em Tiro e Sidom. Os estudiosos creem que Mateus foi escrito para um público judeu e que Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito para os gentios. É útil saber essa diferença ao estudar os evangelhos. Vamos ler Mateus capítulo 15, versos 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E o que ele encontrou? Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Naquele tempo existiam muitos endemoniados. E hoje? Hoje existem também pessoas endemoniadas. E onde estão as mãos de Jesus? As mãos de Jesus que abençoam, as mãos de Jesus que expulsam os demônios, são as suas mãos, meu querido irmão. Nós não procuramos pessoas endemoniadas, mas as pessoas nos buscam e nós temos que, em nome de Jesus, ir pelo poder de Jesus Cristo, impor as mãos e expulsar em nome de Jesus os demônios e curar as enfermidades. O dom de curar é um dom do Espírito Santo outorgado aos filhos de Deus, às testemunhas de Jesus. E o verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. A mulher estava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. Jesus estava testando os discípulos. A atitude de Jesus aqui, diante desta mulher cananeia, é uma atitude estranha, porque não era própria de Jesus essa atitude de não dar o mínimo para a mulher que estava clamando e suplicando. Essa atitude de Jesus foi para ver qual seria a reação dos discípulos, se os discípulos seriam sensíveis ao clamor daquela mulher cananeia, ou se os discípulos seriam frios e duros. Veja, esta não é a atitude de Jesus, mas Jesus refletia a atitude dos discípulos, porque aqui diz, o verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Este era o espírito dos discípulos: mande embora esta mulher, é uma cananeia, ela não merece, e ela está gritando atrás da gente, manda ela embora. Queridos, aquela maneira como Jesus Cristo tratou a mulher refletia a atitude dos discípulos. E os discípulos ficaram felizes quando viram Jesus agindo de acordo com o pensamento deles. Por isso diz aqui o verso 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine o sorriso e a alegria dos discípulos quando ouviram as palavras de Jesus, ditas àquela mulher cananeia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Eles disseram: bem feito, era isso que ela tinha que ouvir mesmo. Aí Jesus, o Senhor deu a resposta certa. E o verso 25, então chegou ela e adorou-o. Essa mulher não fugiu, não foi embora, não desistiu. Ela se aproximou mais de Jesus e adorou-o. Ela adorou Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. E os discípulos continuavam frios, duros. Tudo aqui Jesus usou para ensinar os discípulos como devem tratar os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, os doentes, aqueles que não são da nossa raça, do nosso país. Como é que eles devem ser tratados? Jesus usou este caso da mulher cananeia para ensinar os discípulos a serem cheios de compaixão, para serem bondosos, corteses, sensíveis aos clamores dos estrangeiros. Verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Como é que os discípulos se sentiram quando ouviram estas palavras da boca de Jesus? Eles novamente se alegraram, sorriram, olharam para o outro, deram uma piscada de olhos e disseram: isso mesmo, Jesus está fazendo certo. Queridos,
Jesus estava ali instruindo os discípulos de como não fazer. Às vezes, Jesus nos mostra como fazer, e às vezes, Jesus nos mostra como não fazer, como não agir. E aqui ele ensinou os discípulos a como não fazer, a como não agir. Por isso, no verso 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que fé, que persistência, que determinação. Esta mulher não desistiu. Ela poderia ter se ofendido, ela poderia ter dado as costas para Jesus, teria motivos para isso, pela forma dura e fria como ela foi tratada, mas ela não desistiu, ela adorou Jesus e ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por isso Jesus disse, verso 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, é grande a tua fé. Meu querido irmão, não era uma israelita, não era alguém que conhecia o Deus de Israel, que guardava os 10 mandamentos, não, era uma pagã. Existe fé, e existe grande fé entre os pagãos. Queridos, entre os muçulmanos, entre os budistas, entre os membros do hinduísmo, existem pessoas que exercem fé. Queridos, Jesus Cristo deu uma lição para os discípulos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesta ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos a como ter misericórdia, a como ser sensível ao clamor de uma pessoa que não é da nossa igreja, que também não é da nossa raça, não é do nosso país, é uma pessoa estrangeira. Meu querido irmão, observe que Mateus menciona a nacionalidade ou etnia daquela mulher, dizendo que ela era uma cananeia. Marcos cita o mesmo caso e é levado pelo Espírito Santo a usar termos adicionais para descrever a mulher como grega ou estrangeira, e em seguida dá informações adicionais de que ela era cirofenícia. Essa é a única vez que esse termo é usado na Bíblia. Queridos, o público de Mateus veria essa mãe como uma pagã desprezada. Isso vem da experiência histórica do povo judeu com os cananeus, como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas há muito tempo era uma pedra de tropeço para a sua nação, a nação israelita. Nem os discípulos de Cristo consideraram a possibilidade de que essa mulher tivesse fé e fosse parte do reino de Deus. A audiência gentílica de Marcos teria uma reação diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus, mas se identificariam com a mulher grega cirofenícia de origem. Jesus curou um dos seus. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa, preocupada com o destino da filha e queria que o mestre a curasse, independentemente da origem étnica e nacional dela. Meu querido irmão, Deus quer nos usar para com os estrangeiros. Existem pessoas que exercem grande fé entre os estrangeiros, maior fé do que dentro da igreja. Queridos, leia agora comigo 1 João capítulo 2 e o verso 2. O que esse texto fala para você? E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Inclui pessoas do Oriente, do Ocidente. Queridos, nossa missão é o mundo. O campo para o qual o Espírito Santo nos leva é o mundo inteiro. Somos missionários de Jesus. Que o Espírito Santo enche o seu coração, meu irmão, minha irmã, de compaixão, de sensibilidade aos clamores dos necessitados que vivem sem Deus, mas buscam a bênção de Deus. Que Jesus dê para você a sensibilidade dele, a misericórdia, a bondade, o desejo de ajudar, a compaixão. Que você e eu sejamos cheios de compaixão para com as pessoas. Aleluia!